só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os Louvarmos ao Senhor com alegria no nosso coração, com companhias maravilhosas, amigos, irmãos. Por exemplo, de dois companheiros bacanas ali, ó. Tá ali o Dudu, o Matias. Paz, garotada. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vocês que estão em casa também. Os amados que estão nos assistindo já estão em casa. Então, bendito seja o Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, no nome de Jesus. Eu quero convidar a você a render graças a Deus nessa noite, né? Render graças a Deus. Como eu sempre digo e costumo falar a respeito do prazer e da alegria de termos um culto no meio de semana. É lógico que a gente sabe que as pessoas têm dificuldade por questão de trabalho, às vezes por faculdade,
então nem todos podem vir ao culto no meio de semana. Mas ele é essencial, eu diria assim, se temos a oportunidade, temos condição, bom é estar na casa de Deus, porque é essencial, é importante. E aqui nós cultuamos ao Senhor, aqui prestamos culto, aqui louvamos, bendizemos, aqui também fazemos as nossas orações, os nossos pedidos, aqui oramos uns pelos outros. Você será abençoado nessa noite, recebendo sobre a sua vida a ministração da palavra, uma intercessão, uma oração. Aqui buscamos a presença de Deus. Então, como é bom isso tudo. Isso é muito gostoso. Mesmo de forma singela, com poucas pessoas, mas é fruto de corações que reconhecem a graça e o amor de Deus. Mais ainda se a gente tiver a companhia dos amados que estão em casa. Então, tudo isso é muito bom. Então, mais uma vez, você que está em casa, seja abençoado. No nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, queridos, e vamos orar e vamos pedir a direção de Deus, a inspiração do Espírito Santo de Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Teu nome e iniciamos esse culto debaixo da Tua graça, do Teu favor, do Teu amor, do Teu Espírito, da Tua unção. Guia-nos, ó Deus, nessa noite pelo Teu Espírito. Leva-nos ao entendimento, à compreensão da Tua vontade. Seja conosco, fale no nosso coração, nos ensine, exorte a nossa vida. No nome de Jesus, também, Senhor, acolha a todos nós diante de Ti, Pai. Tome conta das nossas vidas, pastoreie, Senhor, a cada um de nós. Leva-nos, ó Deus, como diz a Tua palavra, a águas tranquilas, frescas, pastos verdejantes. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que assim seja sobre a vida desses Teus filhos que aqui estão nesta noite. Que haja um momento de paz, ó Deus, um momento de refrigério, que possamos encontrar nesta noite aqui neste lugar um espaço, um momento onde podemos abrir o nosso coração, colocar diante de Ti as nossas necessidades, as nossas preocupações, colocar diante de Ti aquilo que atormenta e que amargura a nossa vida. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que seja assim esse espaço nessa noite. Também, ó Deus, que o Senhor receba a adoração, o louvor, a gratidão, frutos de corações sinceros. Pai, cada palavra, cada gesto, canção, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja bendito em nosso meio, que o Senhor seja honrado e que possamos, ó Deus, juntos, como povo, como igreja, falar publicamente e dizer que Tu és o nosso Deus e honrar a Ti frente a homens e mulheres neste mundo. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor receba todo louvor, toda adoração. Guia-nos, ó Deus, nessa noite, inspire o nosso coração. É a nossa oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Os amados podem sentar e vamos cantar uma canção do Cântico de Adoração, a canção de número 5, que convida a uma adoração. Todos os povos, homens, mulheres, não só os povos, as pessoas, mas a natureza, tudo deve louvar ao grande Rei do Universo. Vamos cantar. Número 5 do Cântico de Adoração, Adorai ao Rei do Universo. Você conhece? Diz assim, ó: adorai o Rei do Universo, no céu, cantai o seu louvor, todo seno grande mas submerso, ouve ao dominador. Vamos lá? Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós
a Deus bem mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rédeo dominador. Diga assim, ó: vento, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Vamos lá? Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Diga: altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todos ser gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rédio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dá-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Oh, aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nosso Deus. Olha, veja como é linda essas palavras que convida a todos a adorar o Senhor. Todos os seres, grandes, pequenos, altos, cedros grandes e enormes, ou gramas verdejantes, todos louvar ao seu Criador. Bendito seja o Senhor. Eu diria que você é um privilegiado de compreender que Deus é o teu Criador. Porque quantos homens e mulheres vivem neste mundo sem reconhecer a Deus como o seu Criador, o seu Pai? É como um filho que não reconhece e não considera o seu pai. É uma dor no coração do pai, ou da mãe, se você quiser comparar. Então imagine como é satisfatório para Deus ver os seus filhos louvando e bendizendo ao seu nome. Isso porque Deus quer que você louve a Ele, que Ele é egoísta e Ele quer ver todos ao seu redor louvando a Ele? Não, Deus não é um ser egoísta, nem egocêntrico, para desejar que toda a humanidade fique venerando Ele. Não, isso porque Ele quer um relacionamento. Porque quando você fala que você o adora, que você o reconhece como teu Pai, então Ele fica feliz, certamente Ele se alegra. E nesta alegria do Senhor, nós vivemos, nós crescemos. E quanto mais fazemos isso, mais descobrimos o verdadeiro valor da vida. E como é bom saber disso, que você tenha no teu coração sempre uma adoração, reconhecendo a Deus como teu Criador. Amém? Bendito seja o Senhor. A palavra com o nosso querido pastor João Vitor. Que Deus abençoe, pastor João. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor comigo em João capítulo 17. João 17, a partir do versículo 1. O pastor Eli estava aqui falando agora, irmãos,
Eu falei, ué, o pastor Eli vai falar a palavra devocional que eu separei. Ué, como assim? Não entendi. E não foi combinado não, mas é porque o Espírito Santo de Deus, ele faz essas coisas, né? E eu fico tão feliz. João 17, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A oração de Jesus, irmãos, em João, no finalzinho do Evangelho de João, é uma oração muito bela em que ele ora por si, ele ora pelos seus discípulos, ele ora pelos seus futuros discípulos, do caso nós, e realmente são palavras maravilhosas. E nesse texto que nós lemos, Jesus ele foca a sua atenção e a sua oração em si mesmo e em dizer: olha, Senhor, eu te glorifiquei nesses anos que eu vivi na terra e eu peço que o Senhor também glorifique o teu filho agora no final da minha vida. É interessante porque o pastor Eli estava comentando que Deus, irmãos, não é um ser egocêntrico, não é alguém que deseja pessoas ao seu redor apenas para dizer que as pessoas estão ao seu redor. Mas, pastor João, a gente acabou de ver Jesus aqui dizendo que ele viveu para glorificar a Deus. E como assim Deus não é uma pessoa egocêntrica? Como assim Deus não é egocêntrico? É quando nós entendemos, queridos, na forma e que forma Jesus usou para glorificar o Pai. Como Jesus viveu na terra e glorificou o Pai. Eu digo para vocês que Jesus glorificou o Pai quando ele orava. Jesus glorificou o Pai quando ele citava a palavra. Jesus glorificou o Pai quando ele curava enfermos, quando ele ressuscitava e fazia sinais. Em tudo isso, Jesus glorificou o Pai. Mas tudo isso, como o pastor Eli já falou ainda há pouco, isso aponta não, irmãos, para uma relação de simples soberania, mas aponta para uma relação de amizade, de um pai e o seu filho, uma relação de família. Isso é maravilhoso para nós no culto da família, porque nós temos a mesma função aqui na terra. Qual é a nossa função ao estarmos aqui nessa noite, irmãos? Glorificar o Pai. Qual é a nossa função quando nós vimos aqui no domingo? Glorificar o Pai. Qual é a nossa função quando nós acordamos na quinta-feira pela manhã para irmos trabalhar? Ganhar dinheiro? Pode ser, mas antes disso, glorificar o Pai. Isso é maravilhoso para nós. Qual é a função da nossa família? Glorificar o Pai. Para isso nós vivemos. Isso não é uma relação de soberania com punhos de aço e ferro, não. É uma relação de amizade, de relacionamento, de desejo de comunhão. É isso que Deus espera de nós e é isso que nós estamos entregando para Deus nessa noite. Olha, as pessoas que pensam que Deus é um ser que está no seu trono, distante da humanidade, são pessoas que ainda não conheceram Jesus. Nós que o conhecemos, podemos dizer glória a Deus, porque Ele restaurou o relacionamento entre o ser humano e Ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós levantamos, Senhor, o teu nome sobre todo nome. Pai amado, não porque o Senhor deseja, Senhor amado, súditos, servos. Não, nós fazemos isso, Pai amado, porque o Senhor nos chama de filhos. Filhos por adoção, nós somos pertencentes à família de Deus. Nós te exaltamos por isso, Senhor. Nós pedimos a Ti que nós possamos ter sempre um coração grato e voltado para glorificar e exaltar o Senhor. Pai amado, e em contrapartida, que nós possamos também, ó Pai amado, ter um coração obediente,
porque entendemos, ó Pai, que aqueles que vivem para Ti devem também obedecer os Teus mandamentos. Pai, isso não é pesado para nós, porque nós entendemos o que é servir ao Senhor. Continua, Pai, conosco, continua nos dando condições de louvar e exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Tem uma canção que pode, assim, não é fechar, mas conectar com tudo que já foi dito desde a introdução, a leitura devocional. É uma canção de reconhecimento, de agradecimento pelas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então eu queria oferecer a você esta oportunidade de você cantar essa canção, Eu Te Agradeço. E você fazer isso com o teu coração. Deixa eu pedir para que você se coloque de pé e cantar essa canção de pé, oferecendo a Ele um louvor, uma adoração. Eu te agradeço, Pai. Eu bendigo o teu nome. Receba o meu agradecimento de cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar. Por tudo que tens feito, vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Diga, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Que bom louvar ao Senhor Jesus, que bom cantar essa canção. Eu pediria que você, se possível, fechasse os teus olhos, já que você sabe a letra da canção, e aproveite esse instante e diga assim: Senhor, este é o meu culto, é a minha devoção, são as minhas palavras, a minha oferta. E diga isso para o Senhor nessa noite, pois Ele tem te feito muito bem, tem perdoado os seus pecados, sarado as tuas feridas, concedido bênçãos, milagres, curas. Então Ele é o nosso Criador, Ele merece. Então vamos cantar. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Vamos lá? Cante assim, ó. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Olha, cante com fé e diga: por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Então diga: te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Diga: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu
agradeço. Peço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom render graças a Ele. Faça isso em nome de Jesus. Por favor, Vereni, em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja pode sentar em nome de Jesus. A paz do Senhor para os amados, meus irmãos queridos. Vamos estar aqui cumprindo mais uma vez a nossa palavra diante do Senhor. O nosso compromisso com o Senhor de estarmos clamando, orando pelos enfermos. Esse foi um compromisso que fizemos desde o início da pandemia e aqui nós estamos, porque, irmãos, todos os dias tem notícia triste. Todos os dias a gente está sabendo de uma notícia que vai estar entristecendo os nossos corações. Estamos no mês da família, trabalhando esse tema família, e é um tema que mexe com o nosso coração. E que família que não está sofrendo por uma perda? Muitas famílias estão sofrendo, mas a igreja do Senhor está viva, está aqui para orar, para clamar, para interceder por esses que ficaram, que sofrem com a perda de um ente querido. Hoje, mais uma notícia que ficamos sabendo no grupo das Florzinhas, entristece todo o nosso coração, mas nós temos um Senhor, o nosso Deus, em quem nós devemos esperar. E o Salmo de número 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, o temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Irmãos, que possamos guardar a lei do Senhor dentro dos nossos corações. Eu sei que é difícil quando estamos passando por uma perda, um caso de doença na nossa família, mas a palavra do Senhor para os nossos corações é essa mesmo: espere com paciência, porque Ele é o dono da vida. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos ter isso firmado no nosso coração, porque Ele é soberano. Eu convido a todos, aqueles que podem dobrar os joelhos. Infelizmente, eu ainda não estou podendo dobrar os meus joelhos, mas você que pode dobrar o seu joelho, por favor, os de casa também, os nossos irmãos de casa, clame a Ele, que é o Deus da nossa vida, que é o Senhor de todos nós, que é o Senhor desta igreja, que é o Senhor da minha, da sua vida. Amém?
Pai amado, Pai querido, diante de Ti, Senhor, a Tua igreja se curva, ó Pai, neste momento. A Tua igreja dobra, Senhor, os seus joelhos, Senhor, neste momento, para clamar a Ti, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós temos a Ti a recorrer no momento de angústia, no momento de dor, no momento de sofrimento. E o Senhor inclinará os ouvidos para todos nós, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo neste momento venha visitar todos que estão enfermos, ó Pai, nos hospitais, em suas casas, ó Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa curar, ó Deus, porque nós cremos no mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Cura, Senhor, os enfermos, dê o alívio, Senhor, das dores, ó Pai, em nome de Jesus. Cure também a dor nos corações, ó Pai, daqueles que estão enlutados, daqueles que perderam um ente querido, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, console as famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Espírito Santo, pelo Teu consolo, Pai, em nome de Jesus. Tu és Senhor, Tu és Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, Senhor. E mais uma vez clamamos, mais uma vez suplicamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Cremos, Senhor, que basta, ó Pai, uma palavra Tua para que esse mal se acabe, para que essa pandemia cesse, para que esse vírus acabe, em nome de Jesus. Ó Senhor, mas o coração maldoso do homem, ó Pai, esse sim, Senhor, tem que se abrir para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Senhor, pelas nossas autoridades, que venham se converter diante de Ti, que venham abrir os corações, Senhor, para Ti. E assim, ó Pai, tire toda a maldade do seu coração e coloque o amor, ó Pai, o amor que o Senhor nos amou. A Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Senhor, é com esse amor que clamamos a Ti, que venha derramar, Senhor, sobre todos nós. A Tua misericórdia, ó Pai, venha ser derramada, Senhor, sobre os nossos governantes, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és Senhor, Tu és Deus sobre nós. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti neste momento. Nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento. Ó Espírito Santo de Deus, conforte, console todos os corações tristes, Senhor, nesta noite, ó Pai. Todos que estão aqui na igreja com os corações tristes, os que estão em casa, Pai, os que mais tarde, Senhor, ouvirão esta oração, esse clamor a Ti, que venha alcançar mais e mais corações, Senhor, em nome de Jesus, porque Tu és Deus de poder, Tu és Deus de milagres, ó Pai. E a Ti, Senhor, nós já agradecemos pelas nossas vitórias, ó Pai, pelos confortos, pelos consolos, ó Espírito Santo, que o Senhor trará em cada coração. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque mesmo com tristeza no coração, mesmo com dor, nós podemos aplaudir o nosso Deus, que é digno. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salve os irmãos, mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.
E nós temos a incumbência de dar a palavra de oferta, irmãos. E eu estava ali pensando sobre o coração de muitos, né? O que pensa de oferta, de ofertar. Para que ofertar? Aonde vai essa oferta, né? Dízimo. Irmãos, quando nós estava... Pastor Eli, ele era nosso... Não era pastor. Ele é um seminarista. É um seminarista. E ele estudando em Petrópolis. E nós cultuávamos naquele lado ali, onde hoje é uma loja de negócio de carro, né? Irmãos, e todos que subiam o púlpito falavam a mesma coisa, falavam assim: Deus vai nos ajudar e nós vamos comprar um terreno, vamos fazer uma igreja. Todos os irmãos que subiam aqui falavam isso, né, já lembra? E a gente recebia aquilo, vamos conseguir. Irmãos, o lugar que nós congregava ali, quando chovia, a água retornava pelo esgoto para dentro da igreja. Era a saída, mas quando chovia, ela voltava. Irmãos, mas era abençoado. Gustavo, eu tenho foto lá em casa do Gustavo dormindo em cima do banco. O pastor pregando, o pai dele pregando, ou não me lembro quem, Gustavo dormindo. Tem lá, Gustavo. Depois eu passar essa foto para vocês. Gustavo dormindo, você vê quanto tempo, né? Mas era bom, irmãos. Mas era muito bom mesmo. A nossa cantina era na rua. Fazia aquelas cantinazinhas para ajudar a obra do Senhor, para o crescimento da obra. Hoje em dia eu fico pensando em tudo isso. Nós hoje estamos no paraíso, né? Graças a Deus por isso. E assentado mesmo como estamos, aqui tem um versículo que diz assim: cada um contribua segundo o proposto no teu coração, não com tristeza, nem com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, irmãos, eu creio que hoje em dia nós entendemos o ofertar a casa do Senhor, dá o de melhor, porque, irmãos, o gasto, eu faço a ideia que é grande. O gasto da igreja, a minha luz lá embaixo dá quase R$700. Quase 700. Eu faço ideia aqui. Então, irmão, faça ideia o gasto de uma igreja, não é só aqui não, de uma igreja, de qualquer ambiente que seja muito movimentado, o gasto é grande. Então, irmãos, mas aqui é a obra do Senhor. Aqui é o crescimento. Quando aquela senhora que veio aqui na frente aquele dia, eu fiquei pensando... Eu acho que não sei se é a idade, fiquei viajando um pouco, como é gozada a obra do Senhor, né? Uma senhora daquela idade toda chegar aqui, não, eu quero aceitar Jesus, simplicidade, né? Então, irmãos, isso é você que contribui, e continua contribuindo, tem contribuído, isso é o crescimento da obra do Senhor, né? A oferta, ela mantém a casa do Senhor. Então, o que você fizer hoje, faça com amor. Não assim, eu vou fazer isso para né, dar aquela oferta, não. Dá a tua oferta com amor, com sinceridade, porque é para o crescimento da casa do Senhor. E manter a casa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, estamos com a na mão, vamos orar ao Senhor, apresentar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Querido e amado Deus, louvamos a Ti, bendizemos o Teu santo nome, ó Deus. Agora com muito amor, ó Deus, com muita sinceridade nos nossos corações, ó Deus, onde nós vamos, ó Deus, ofertar a Tua casa, ó Deus. Ó Deus, que nós, ó Deus, possamos fazer aquilo, ó Deus, que tocar nos nossos corações, ó Deus, Tu receba, ó Deus, essa oferta, receba, ó Deus, cada esforço de cada um que aqui está, meu Pai, aonde nós estamos contribuindo, ó Deus, para o amanhã, para o depois, para o crescimento, para a Tua obra ser engrandecida, ó Deus, aqui neste lugar, ó Pai, seja na vida de cada um, ó Deus, receba, ó Deus, esses momentos ofertórios, nós te agradecemos por tudo, ó Deus, que já tem feito nas nossas vidas, ó Pai, fica conosco, abençoa cada um, é a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Podemos ofertar ao Senhor. Glória a Deus, maravilha, maravilha recordar de tudo isso que o presbítero Cristo falou, é bem verdade. A gente
lojinha, o período da lojinha, mas bendito seja o Senhor que nos deu a oportunidade, estamos avançando e Deus tem sido muito generoso. Eu costumo dizer isso, Deus tem sido muito generoso conosco, graças a Deus por isso. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui, irmãos, deixa eu dar uma oportunidadezinha. Eu não combinei nada com a nossa missionária Vancilane, mas minha querida missionária, tem como 5 minutinhos explicar aqui o propósito de oração que nós estamos, os 40 dias de oração? Na verdade não é os 40, é no meio dos 40, nós estamos, é uma semana, dá uma semana, né, de um propósito especial. Eu pediria que a nossa missionária Vancilane explicasse a você, e você que está em casa também, para compreender um pouquinho da situação aqui. Ok, minha irmã? Amém, pastor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Bom, nós já estamos há 40 dias, a nossa região, primeira região, está há 40 dias em intercessão direto, por alguns propósitos que nós colocamos lá no grupo. Deixa eu pegar aqui, porque são muitas emoções no final do dia, e eu já estou com a cabeça... nós estamos clamando por vidas, por curas, pela melhora, né, das vacinas, a evolução das vacinas, pela economia do nosso país, emprego, nação, pelo concílio geral, que foi transferido do meio do ano para o final do ano. Nós ainda não sabemos se vai acontecer, né, pastor? Estamos prevendo tudo isso, pelo avivamento pessoal de cada um de nós. Irmãos, vivemos um tempo em que a oração tem sido a chave da vitória. O nosso John Wesley, avivalista, ele falava que Deus não responde nada que não seja através de oração. E quando nós buscamos um avivamento, esse avivamento ele tem que partir daqui de dentro, do nosso coração. Nós não podemos fazer avivamento com barulho, mas devemos sim fazer um avivamento como ele nos ensinou. Entra no teu quarto e ora, e busca. É a verdade que nós temos que viver no dia de hoje. A palavra de Deus, Jeremias 33:3, nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. E nós estamos fazendo esses 40 dias de oração. Irmãos, creia, temos recebido vitórias do Senhor, respostas de Deus. Como, Lani? Se a gente tem visto tanta coisa ruim, tantas mortes, né? Da semana passada para cá, nós recebemos muitas notícias tristes. Mas, irmãos, quem somos nós para contender com a vontade do Senhor? A ordem dele é orai sem cessar. Então, para que haja cura, para que haja vacinas, evolução, para que a economia continue fazendo com que nós, que tememos ao Senhor, glorifique mais ainda o nome dele, é necessário orar. Para que a nação tenha um grande avivamento, é preciso a igreja orar. E para que haja um avivamento espiritual, é preciso que eu e você busquemos um relacionamento com Deus. Amém? Irmãos, não bastante esses 40 dias, nós fomos conclamados foi elaborada uma escala de oração por distrito, e o nosso período do nosso distrito, junto com mais 4 distritos, começa a partir de hoje. É do dia 18 e vai até o dia 27. Então, nós temos relógios de oração. Lembra quem está aqui participando do relógio de oração da sexta-feira? Nós já estamos fazendo isso há algum tempo, que Deus colocou no nosso coração, mas nós vamos aprimorar, porque o nosso dia foi feita uma escala dentro do nosso distrito, entre as igrejas. E a igreja de Jardim Primavera 1 está com o dia 21. E eu hoje estava glorificando a Deus, porque o dia 21 é numa sexta-feira. E o que é que nós fazemos aqui na sexta-feira? Consagração. Então, assim, mas é um relógio de 24 horas ininterruptas. Então, eu preciso do apoio dos irmãos. Amém? Cada igreja do nosso distrito está com um dia
marcado. Hoje começamos pelo Barro Branco, e assim vai. Amanhã é outra igreja e tal. A nossa igreja é dia 21. Dia 22, pastor Maia nos convocou a estarmos pela manhã em consagração lá em Vila Maria Helena. Vai ser uma consagração de 8 ao meio-dia, justamente para que a gente possa também estar juntos ali, orando, agradecendo, jejuando, entregando o jejum. E, irmãos, dia 27 é justamente o dia em que a igreja de Vila Maria Helena vai estar juntas, unidas nesse relógio de oração ininterruptos. E eu louvo a Deus, porque a programação regional tinha colocado Vila Maria Helena para o dia 27. E conforme eu fiz o relógio de oração, né, eu fui convocada a fazer o relógio de oração do distrito, caiu dia 27. Então, irmãos, dia 27, vamos nos unir à igreja de Vila Maria Helena em oração. Não estou falando aqui para você ir lá, eu estou falando para você, dia 27, também se unir à igreja de Vila Maria Helena em oração. Amém, irmãos? Nós temos recebido vitórias e nós cremos que Ele é infinitamente mais para fazer tudo aquilo que Ele pode na nossa vida. E se Ele determinou, está determinado. Quem somos nós para querer descobrir ou mover alguma mão para entrar no mistério de Deus? Entenda isso, nós estamos num tempo final. Tudo que vemos aí está contribuindo para que a gente veja o Senhor descendo. Então, ore, ore, ore e ore. Eu tenho recebido vitórias e respostas de oração nesta igreja, durante as nossas campanhas de oração, nossas consagração, nosso relógio de oração local, ele tem sido de muita influência para a igreja. E Deus tem mostrado coisas extraordinárias aqui, espiritualmente. E eu louvo a esse Deus. Amém, irmãos? Vocês entenderam o nosso período de oração? Amém? Amém, então. Obrigado, pastor. Glória a Deus, amados. A nossa missionária depois vai estar postando lá nos grupos lá, para a gente ir preenchendo aquele. Embora já tenha um horário já fixo, né? Pelo menos assim, de escolha de um relógio que fizemos há um pouco tempo atrás, né? Por causa da Belinha, não foi? Acho que foi. Aí ela vai ser aquele mesmo modelo, né? A gente vai postando lá, a gente vai escolhendo as nossas horas e vamos ver se a gente fecha redondinho. 24. Aquele foi 12, né? Agora vai ser 24. Então ele vai postar, a gente vai escolhendo. Se você desejar escolher 2 horários, ótimo, não tem problema nenhum não. E se quiser escolher os horários pela madrugada também faz bem, né? Eu escolhi o da madrugada porque eu fiquei pensando assim, bom, eu vou deixar o pessoal. E aí o pastor tem essa obrigação, pelo menos, né? Então eu preferi escolher de madrugada. Mas vocês fiquem à vontade para fazer as escolhas. Nossa missionária vai postar lá e também vai postar os motivos da nossa oração, né? Os alvos de oração. Assim, vai ser bênção. Já tem sido bênção, nós já temos ouvido testemunhos, eu tenho sido extremamente abençoado por tanta coisa, porque em um período de pandemia, eu posso testemunhar isso para vocês, em um período de pandemia, com dificuldade financeira, desemprego de muitas pessoas e distanciamento social, é um período muito difícil de pastorear e a igreja tem respondido de forma linda, maravilhosa. Então, eu percebo isso nos irmãos e os irmãos firmes em fé. Como é bom chegar e perceber a igreja firme. Vocês pensam que não, mas isso dá um reflexo para o pastor tremendo, certo, pastor João? Se você chega na igreja e encontra a igreja assim, de cabeça baixa, aí você, oh meu Deus, né? Mas quando você vê a igreja firme, como vocês estão, irmãos, eu queria dar esse elogio, esse testemunho público, não só meu, não é só meu, não, é da equipe pastoral, meu, do pastor João, a missionária Vancilane. Nós percebemos isso, percebemos que vocês estão firmes, e isso é bom. Como é bom ouvir uma palavra de incentivo, não uma palavra de coragem, de ânimo, dizer, não, nós vamos conseguir. Certo, minha diaconisa Vânia?
Obrigado por todas as palavras. Então, isso é muito bom, graças a Deus. Isso é a resposta de minha oração particular, creio também do pastor João, creio também da missionária Vancilane, quando oramos e falamos assim: Senhor, tome conta da igreja, pastoreie a igreja, porque não, seria uma loucura imaginar que essa força vem porque somos nós que estamos aqui. Não, de jeito nenhum. É porque Deus tem semeado isso no seio da igreja e vocês têm respondido isso. Eu já falei para vocês, eu sou uma pessoa muito curiosa mesmo em ver documentários e assistir filmes e documentários da Segunda Guerra Mundial. Mas não da violência da guerra, mas dos líderes da guerra. Eu já assisti inúmeros documentários de Churchill, de Hitler, de Roosevelt, presidente americano, né, e o primeiro-ministro inglês, e obviamente Hitler como um líder nazista. E por que eu assisto isso? Eu assisto porque foi um tempo de desafio gigantesco, enorme da igreja naquele período. Não só a igreja católica também, mas principalmente a igreja protestante, porque a Europa, principalmente a Alemanha, a maioria é protestante. Então, me causa muita curiosidade entender como aqueles pastores fizeram naquele período da Segunda Guerra Mundial. Imagine, gente. Nós ficamos com algum tempo com a igreja fechada e foi dolorido demais, demais. Imagine você não somente ficar com a igreja fechada, imagine você ficar com a igreja bombardeada. Bombas caindo em cima da igreja e destruindo toda a igreja. Imagine isso. E eu lembro de uma frase de Churchill que disse que Londres iria se manter de pé e convidou todos os cidadãos para saírem às ruas e viverem suas vidas normais, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. E me lembro de uma imagem que é verdadeira, essa imagem de uma senhora saindo de mãos dadas com uma criança e um guarda-chuva, assim, e atrás tudo bombardeado, tudo quebrado, Londres toda bombardeada, e aquela mulher saindo de cabeça erguida com a sua filhinha. Não sei exatamente o que ela estava fazendo, mas ela foi com coragem à rua com a sua filhinha. Imagine. Então, a igreja hoje, nós como igreja, enfrentando esse período de guerra, porque agora é período de guerra. Eu diria que estamos aqui como os londrinos, que durante a Segunda Guerra Mundial saíram às ruas de cabeça erguida. Nós também estamos com as nossas cabeças erguidas diante da guerra, diante de todo esse sofrimento, diante de todo esse levante do inferno, nós levantamos as nossas cabeças. Nos cuidamos, é bem verdade, vacina, distanciamento, máscara, álcool, essa coisa toda. Os londrinos também, quando ouvia soar as sirenes, para dentro dos bunkers, e se escondendo. É verdade, eles também não eram bobos, de ficar lá caindo bomba, eu vou ficar aqui esperando uma bomba cair na minha cabeça. É como a gente tem um vírus e a gente sair pela rua sem nenhum tipo de proteção. Sim, nós nos protegemos. Mas baixar a nossa cabeça jamais, jamais. Levantamos e com fé vamos seguindo. E eu diria que vocês estão vencendo para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127, extremamente conhecido. Salmo de número 127. Estamos no mês da família, mas vamos ler um texto sobre família também. E vamos falar aqui algumas coisas bem singelas. Vamos nos colocar de pé, queridos, para fazermos essa leitura. Salmo de número 127. E vamos ler todo o salmo, um salmo bem pequeno, muito conhecido. Leia comigo, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Vamos orar? Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós bendizemos ao Teu nome e glorificamos a Ti com canções, palavras, ofertas. Clamamos a Ti na esperança de que o Senhor ouviu, já Te agradecemos. E agora, Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos a direção, a inspiração. Fale conosco, ó Deus, eu me coloco debaixo das Tuas mãos, dependente de Ti, no nome santo de Jesus Cristo, assim oro. Amém, amém. Fique à vontade, meus amados. Como eu disse, estamos no mês da família, e como está sendo gostoso, né? Antes de iniciarmos o mês de maio, que é o mês tradição nosso, trabalhar a família, o tema da família, fizemos uma reunião com o conselho local e discutimos um pouco do que iríamos fazer. O que vamos fazer no meio dessa pandemia toda? Nós não podemos fazer como fazíamos anteriormente, em anos anteriores. A igreja ficava cheia, lotada, convidávamos pessoas e tal. Que coisa boa. Muita saudade desse período. Vai voltar, gente, já. Vai voltar esse período. Mas pensamos, vamos fazer alguma coisa, ainda assim. Então, planejamos algo mais simples, sem um convite externo, sem uma evangelização mais firme. E estamos fazendo, e Deus tem sido tão generoso conosco, porque tem nos dado cultos maravilhosos, abençoados. O culto de domingo foi uma bênção. Ver os nossos adolescentes aqui foi maravilhoso, né? Depois a gente teve a oportunidade de profetizar sobre a vida deles e dizer assim: nós acreditamos, nós confiamos em vocês. Que bom, a turma bonita, bacana, coisa boa. Deus tem sido generoso conosco também com palavras. Todas as ministrações, desde o primeiro dia até ontem e até hoje, vamos dizer assim, Deus tem nos dado palavras maravilhosas e, diria, privilegiado é aquele que pegou, catou, acolheu as palavras e colocou no coração. Eu mesmo aprendi nesses dias, não somente porque eu trouxe uma palavra e pesquisei e meditei, então aprendi também, mas porque ouvi outras palavras, outras pregações, então ouvi e aquilo falou no meu coração e aprendi. Então, se você ainda não foi tocado por Deus nesse mês para com a tua família, ainda dá tempo, ainda tem mais alguns dias aí, mais pelo menos 2 domingos. Então vamos nesse propósito e vamos pensar um pouco a respeito do que é a família, dos pontos da família. A EBD, então, pela manhã, nossa escola bíblica tem sido maravilhosa. Então, faça isso, aprenda mesmo o que significa a família na ótica cristã, na ideia, na cosmovisão cristã. Isso é muito importante, você compreender isso. Então, quando damos ouvidos à voz de Deus, aos ensinos de Deus, nós aprendemos os papéis desempenhados por cada um que compõe a família. Como eu já disse, e você vai ouvir ainda falar muito disso, há uma tentativa de destruição do formato família. Há uma tentativa de dizer e falar que existe outro tipo de família, outro jeito. E aí não quero entrar nos detalhes aqui, que às vezes são polêmicos, mas como cristãos e como homens e mulheres, como igreja que teme ao Senhor, ela compreende a família como uma instituição divina, como algo que foi instituído e foi criado por Deus. Sempre digo isso, a família não é uma instituição de uma cultura
de algum povo ou alguma sociedade antiga, mas a família é uma instituição divina. Você pode compreender e ver isso pelos textos sagrados, pela palavra de Deus. Você verá isso lendo o texto do livro de Gênesis, quando Deus ele cria os seres humanos ali na pessoa de Adão e depois dá a Adão uma companheira, uma adjuntora, e ele diz, e ambos serão uma só carne. Então, quando Deus fala isso, isso é antes de qualquer cultura humana. Estamos falando aqui nos primórdios da criação do homem, ali ainda do primeiro casal, sem haver ser humano na face da terra. Deus já instituiu a família como o ponto central para o desenvolvimento de todos os outros seres humanos que viria a partir desse primeiro casal, que todos nós viemos desse primeiro casal de Adão e Eva. E depois, obviamente, não estou falando aqui da ideia de que Adão cai em pecado e então temos a possibilidade de nascermos agora pelo segundo Adão, o novo Adão, o novo homem, a nova pessoa, sendo gerada por Cristo Jesus. Bem, esse é um aspecto maravilhoso, mas quero aqui dizer para você compreender isso, que nós, como seres humanos, todos nós, segundo aquilo que cremos, compreendemos e entendemos pelo relato bíblico, viemos do primeiro casal, Adão e Eva. E ali, este primeiro casal, foi instituído um casamento entre os dois. E essa instituição foi de Deus. Antes de começar o culto, estava conversando com o pastor João acerca de casamento. Estavam falando da responsabilidade do pastor quando celebra casamento. Estava trocando uma ideia. Então, poderia dizer agora, João, você imagine o privilégio de Adão e Eva ter o ministro que celebrou o casamento de Adão e Eva foi o próprio Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ele declara, hoje todos nós, pelo menos em grande parte de pastores, quando faz casamento, usa esse texto e diz, e ambos serão uma só carne, repetindo a liturgia original que Deus mesmo constituiu e disse para o primeiro casal. Hoje somos apenas papagaios repetindo a fala originária de Deus quando instituiu o casamento e falamos, então serão ambos uma só carne. Esta é uma fala de Deus e Deus instituiu o casamento para você compreender como isto é importante, como isto é fundamental na vida de qualquer homem, qualquer mulher. Eu não preciso dizer para você como terrível está o mundo quando não compreende isso e desvaloriza completamente o casamento. Obviamente, desvalorizando o casamento, desvaloriza a família, porque não entendemos, veja bem, preste atenção, nós como cristãos não compreendemos casamento sem família. Casamento para nós é o mesmo que família, é a mesma coisa, é como sinônimo. Por isso você vê na liturgia de um casamento, de um pastor, quando encerra, e a última fala de um pastor declara-vos casados, constituídos famílias, em nome do Pai e do Filho, ou constituído família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que não é só casamento, mas é constituição familiar. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que família tem incluído os filhos. Óbvio que sim, mas mesmo sem filhos, um casal é família. Pelo menos na Constituição, ou no entendimento bíblico. Isso porque foi o próprio Deus que instituiu esse casamento, e casamento como família. E como terrível, mais uma vez digo, este mundo, pessoas não valorizando essa instituição, não valorizando, não dando o valor adequado à instituição família, e por qualquer situação se vende, se troca, se negocia, se barganha a constituição familiar.
No texto que você leu junto comigo, o Salmo, ele tem uma estrutura familiar. O salmista fala da beleza, da maravilha, da grandeza que é essa instituição familiar, e mais ainda, ele vai dizer que se o Senhor não for aquele que é o centro dessa instituição, desta família, tudo será vão. Não significa nada. Como diz o texto, e se você abrir a Bíblia novamente, ou manter ela aberta, ou desejar acompanhar apenas de memória, mas assim diz o texto, o capítulo, o Salmo de número 127, né? E o versículo de número 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então veja, aqui na estrutura familiar que Deus coloca, através da revelação da tua palavra, celebrada aqui neste salmo, nessa constituição dessa canção, desse cântico, desta música, pois sabemos que salmos são músicas. O autor dessa canção, ele vai fazer uma declaração. Deixe-me trocar de microfone. João, pode pôr ali para carregar aquele outro. Se Deus não edificar esta casa, será em vão todo o restante. Então veja bem, na estrutura familiar que o salmista coloca aqui, observem, melhor dizendo, os detalhes do texto bíblico, da leitura da palavra. O texto está falando de uma constituição familiar, de uma estrutura familiar. Por trás de todo o salmo, por trás de toda a fala do salmista, há uma instituição e há a família. Porque olha só, ele fala sobre casa, ele fala sobre filhos, ele fala sobre esposa e ele fala sobre marido. Então, o que ele está falando de uma instituição familiar. Então, tem um jeito, tem uma norma, tem princípios. Não é falado de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas se você olhar atentamente para o Salmo, você vai ver que tem por trás um esboço, um esqueleto, uma espinha dorsal, uma coluna, de como é a família bem-aventurada, abençoada. E a família bem-aventurada, estruturada, como uma instituição divina que Ele instituiu lá nos primórdios da humanidade, lá na criação, nos primeiros momentos, Ele vai dizer na sua revelação que há uma necessidade de Deus estar no apontamento, no primeiro lugar, no centro da condução da família. Porque o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, então ele vai dizer que se Deus não for aquele que tem a primícia em cima de uma construção familiar, em vão vai ser tudo daí para frente. Olha só que coisa bonita, linda, que coisa maravilhosa. A edificação da casa do lar feita pelo próprio Deus. Então, para termos uma família abençoada, entenda, compreenda, Deus deve ser o centro do seu lar, da sua casa, da sua família. Compreenda isso. Às vezes as pessoas, e eu procuro ser muito prático em dizer isso, porque às vezes as pessoas confundem, achando, bom, mas como eu faço para que Deus seja o centro da minha casa? Eu preciso fazer algo extravagante? Eu preciso ficar enfurnado dentro da igreja todos os dias na igreja? Não. Para Deus, para que Deus seja o centro da tua casa, obedeça aos seus princípios, aos seus mandamentos, aos seus valores, às suas éticas. Sabe, são princípios. Deus, como edificador de nossa casa, devemos então obedecer os princípios, os valores de Deus. Pois como edificamos uma coisa? Edificamos algo quando construímos.
O irmão presbítero José Fernandes sabe muito bem o que é edificar uma casa ou construir uma casa. Não só casa, até uma igreja. Certo, meu presbítero? E como se constrói? Se constrói com fundamentos. Primeiro, alicerces. Vamos lá, vamos construir. É metáfora. Figura de linguagem, para compreender como Deus, então, vai edificar a nossa casa. Com alicerces, com fundamentos. Fundamentos são valores. Como eu disse no domingo, e insisto em dizer, e mais uma vez eu digo, os valores fundamentais daquilo que cremos como família são importantes para o dia da adversidade que acontecer, os problemas, estarmos firmes e inabalados, no sentido de que temos alicerces profundos. E quais são os nossos alicerces? Os valores. Aquilo que temos como princípios, como ensinos fundamentais. Quando vem a tempestades, as dificuldades, se você tiver a tua casa bem alicerçada, o próprio Cristo utilizou várias vezes esse tipo de fala para dizer e falar para as pessoas, como metáfora daquilo que entendemos, termos os valores bem fundados. Eu gostaria de ser mais prático, mas eu creio que você já compreendeu os valores éticos, morais. Eu gravei um pequeno vídeo e postei no Instagram, no Facebook da igreja, para replicar aquilo que falamos no domingo, quando compartilhamos de uma palavra de agregando valores à nossa família. Como podemos agregar valores? Eu falei de 3. Eu disse valor do amor como fundamento. Falei do amor, do valor do relacionamento, comunhão. E por último, eu falei o valor da santidade. Então, amor, comunhão, santidade. Amor talvez seja um valor mal compreendido por esse mundo, porque as pessoas não conseguem compreender bem o que significa amor bíblico. Entende o amor romântico, mas o amor bíblico não é uma ideia romantizada, frágil. O amor bíblico é forte, é tão forte que ele é capaz de enfrentar o desafio para se colocar no lugar do outro. Ora, veja, a mais alta expressão de amor foi dada por Cristo na cruz do Calvário. Ele, tomando o lugar de todos nós, tomou sobre si os nossos pecados e enfrentou a cruz. Isto é a maior expressão de amor, e isso não tem nada de fraqueza. Isso não tem nada de fragilidade. Pelo contrário, isso tem muita força. Então, o amor deve ser um valor que edifica a nossa casa, os valores de nossa casa. Não só isso, mas comunhão, relacionamento. Não quero repetir a mensagem de domingo, mas relacionamento. São valores que edificam a nossa casa. Santidade, outra questão mal compreendida pelas pessoas. Às vezes entendem santidade como que se fosse um costume, roupa até aqui, cabelo. Na verdade, santidade, como definida por John Wesley, é pureza nas nossas intenções. Então é o coração puro. Como é possível edificar uma família com corações maliciosos? Como é possível edificar uma família sem verdades, sem transparência, sem honestidade? Como é possível? Olha, eu diria aqui, para você, homem e mulher, construa a tua casa na verdade, na transparência, na sinceridade. Porque quantas pessoas não conseguem compreender o valor disso tudo e transferem para os filhos uma ideia meio que escondida sempre. Porque o casal, não há verdade entre o casal, então há sempre uma mentira. E você acha que os filhos não sabem? Você acha que os filhos não vão perceber que há mentira entre o casal?
Em nome de Jesus Cristo, trilhem o caminho sempre da verdade, uns para com os outros. É lógico que, eu não estou em um curso de casados, né? Mas é lógico que vai haver um espaço para o romantismo, para a paixão, e paixão é maravilhosa. Eu costumo dizer que paixão pode ser reavivada todos os dias. Paixão pode ser reavivada. Vou falar para os homens aqui, meu querido Marcão, desculpem, tapem os ouvidos, mulheres de vocês de casas também. Mulher é boba, gente. Mulher é boba. Não é verdade, Léo? Mulher é boba. Mulher se derrete toda com a caixinha de bombom, certo, minha querida Laina? Um buquê de flor. Olha, se derrete toda. Não é verdade, Marcão? Tiver um diamante embutido, né? Boa. Se tiver uma joia embutida no bombom, então, olha, vai ficar melhor ainda. Mas, irmão, lógico, eu estou falando brincadeira aqui, mas vocês compreenderam. Isso é paixão, despertar. A paixão se desperta com um bombom, uma caixinha de bombom, uma florzinha. E às vezes nem com isso, às vezes apenas com um carinho, às vezes com um beijinho. Isso é muito bom. Bendito seja o Senhor, mas tudo isso é fruto de verdade, de sinceridade, de coração puro, de santidade. Isso é verdadeiro. Eu vou apanhar em casa e dizer, mas ela certamente compreendeu e vocês entenderam. E agora vem o revanche. Homem é bobo também, não é verdade, Vereni? Vereni costuma falar isso, porque Vereni em casa tem 2 homens, eu e Gustavo. A Vereni, homem é bobo, a gente engana homem fácil. Não é verdade? É verdade. E a gente confessa que a gente é bobo, Marco. A gente não é bobo, presbítero José Fernandes. É bobo, cai em qualquer coisa. É só agradar, é só chegar, meu amor, pronto, já falou, chamou meu amor, a gente já se derrete. É verdade. Mas tudo isso tem que ter verdade, tem que ter sinceridade, tem que ter santidade. Porque se não tiver santidade, vai ficar sempre assim, sempre, não sei não, e está querendo me enganar, está me chamando de amorzinho, porque vem coisa por trás. Não é? Se não tiver verdade, nada disso vai adiantar. Ao contrário, se não tiver verdade, quando você chegar com um buquê de flor em casa, a esposa vai olhar e vai falar assim, o que é? O que está acontecendo? Está querendo o quê? Eu já sei que está querendo. Fez alguma besteira. Não é? Você fez alguma bobagem. Se não houver verdade, vai sempre ficar assim. Mas se houver verdade, isso tudo se torna lindo, maravilhoso. Beleza, lindo, que coisa bela. Como eu disse, hoje não é um estúdio de casais. E eu tenho que correr, porque o tempo se foi. E eu estou apenas no primeiro versículo. Mas calma, não vamos nos alongar. Mas olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso tudo que eu falei, a edificação é do Senhor, porque estamos debaixo dos valores de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, os valores do Senhor. Mas não somente isso. Tem uma coisa aqui que ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Pois assim ele dá aos seus amados o sono. Então é inútil fazer esse esforço de trabalhar, de ganhar. Eu quero enriquecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar. Mas se não estiver com os valores da edificação de Deus, não esqueçam o versículo de número 1. Porque o versículo de número 1, ele linka o restante. Quando diz, se o Senhor não edificar, o restante de tudo não será nada. Então o outro será inútil também trabalhar, porque não foi pelos valores de Deus. E ao versículo de número 3 vai dizer, e eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Veja, está falando aqui mais precisamente no âmbito da mulher. O Salmo fala de um homem também, mas ele começa a falar aqui, e é na atmosfera de mulher, porque ele está falando, para as mulheres, mulheres, entendam uma coisa, os filhos que você tem são heranças de Deus, porque é fruto do seu ventre, mulher. Olha só que coisa linda. E eu tenho que confessar que nós
ficamos homens, ficamos... Não é a palavra invejado, a palavra invejado não é bem isso, porque eu não tenho inveja de sentir dor de parto. Não tenho mesmo. Mas eu confesso que eu fico admirado, e todos nós homens ficamos admirados, como é... Olha, não passa pela nossa cabeça, eu falo isso como homem, não passa pela cabeça de um homem ter um outro ser dentro dele. Passa, pastor João, não tem cabimento. Você fica assim, não vai dar, não tem como, é impossível. Isso causa admiração e ao mesmo tempo espanto para todo homem. Todo homem fica assim, cara, como é que pode um negócio desse? Um outro ser. Meu Jesus. Que coisa linda, coisa tremenda isso. Mas veja, isso é um privilégio para as mulheres. E o Salmo fala isso e vai dizer para vocês, olha, o fruto do ventre de vocês é a herança que Deus deu. Presente de Deus, coisa linda. E aqui vai o versículo de número 4, eu preciso caminhar. O versículo de número 4 vai aí, está falando para os homens, no ambiente masculino. Veja, no ambiente feminino, fala do ventre, fala, sabe, da beleza, das coisas profundas, sentimentais, do sentimento. Isso tudo é do âmbito feminino. Bendito seja vocês, bendito seja o Senhor por vocês serem assim. Lá em casa, como eu falei, são 2 homens e Vereni. Seria horrível aquela casa, só eu e o Gustavo, só as escolhas nossas, porque a gente não liga para nada e não tem nem... Olha, a estante da sala, a mesa da sala não teria nenhum enfeite, nada. E entraria em casa só para comer e sairia para outra casa só para isso. Mas bendito seja o Senhor pelo toque feminino. E então eu digo isso como que beleza, né? Mas vamos falar aqui um pouco do sentimento masculino, quando o texto diz, eis como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Esses dias eu estava ouvindo uma fala de um teólogo, e eu gostei muito da fala dele, pois ele lembrou, e eu fiquei assim, um tema maravilhoso para pregar em um encontro de homens, pastor João. Ele lembrou da despedida de Davi com Salomão. E quando Davi está no leito de morte, já está nos seus últimos momentos, ele manda chamar o seu filho Salomão. E a ordem que ele dá para Salomão, veja, um rei, chamando o seu filho, na hora da morte, e ele está ali para transferir o seu trono para o seu filho. Ele chama o seu filho e diz, seja homem. Isso é lindo, sabe? Ele não falou assim, não, você tem que ser um rei poderoso que vai expandir o reino, ganhar muito dinheiro. Não, ele vira para o seu filho e falou, seja homem. Seja homem. Eu lembro que o teólogo falou que a palavra no latim desta palavra é virtus, seja virtus, ou seja, seja virtuoso, com virtudes. E hoje em dia, falar para alguém seja homem, parece ofensivo? Que coisa! Você falar para um adolescente ou um filho que você está criando, e se certa parte da sociedade ouvir você falar, vai falar, está ensinando machismo para o seu filho? Que coisa terrível! Não é machismo. Aqui seja homem. Então, aqui o âmbito está dizendo no meio, olha que coisa linda, você é homem, e eu já disse, você mulher deve celebrar ao Senhor o seu universo que Deus lhe deu, de você ser mãe e ter como herança os seus filhos e outras coisas, mas ser esposa, mesmo aquela que não tem filho, e lá o livro de Isaías já diz para aquela que não tem filho, então, coisa bonita, mas aqui no texto, um pouco mais abaixo, falando de homens, ele está dizendo, olha, é isso, vocês serão como flechas na mão
como flecha na mão de um homem, de um virtuoso, são os filhos da mocidade. Então, no âmbito do universo masculino. Então, eu diria, pai, seja homem e ensine os seus filhos a serem homem. Ensine a hombridade, a ética, a moralidade, a força, o vigor, a destreza, a coragem, a fé. Ensinem para os seus filhos tudo isso. Pois assim edificamos a nossa casa nos valores de Deus. Não dê ouvido a essa sociedade que ensina os filhos a fazerem a sobrancelha, a ficarem como metrosexuais na frente do espelho. E preocupado com coisas que não vêm do âmbito masculino. Não vêm. Irmãos, isso não vem. Isso é do âmbito feminino. Não vem. Mas a sociedade, querendo modificar e trocar as coisas, faz com que o homem hoje seja mais... como é que eu poderia usar um termo mais adequado? Amaciando. Amaciando. Qual o termo que eu poderia usar, meu amigo Léo? Não sei. Mas está amaciando. Vaidoso, mas é porque eu só penso em um termo. Amaciando. Não, isso não tem nada a ver, irmãos, olhem, entendam isso, não tem nada a ver com a ideia machista. Um machista não cabe nos valores cristãos. Não cabe. Porque é um homem que despreza a mulher, um homem que maltrata a mulher, um homem que não entende. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina a ser um homem que valoriza, que compreende, que admira a posição da mulher. Como eu falei, não é uma questão de inveja, mas é uma questão de admiração, que olha para a mulher e fica admirado. Como pode uma mulher ter capacidade de gerar filhos? E mais ainda, como pode uma mulher ter a condição de criar filhos e educar? Eu sei que a gente está com um avião passando aqui toda hora, certo? Fiquem tranquilos. Eu já até sei o que é. Isso é um treinamento que eles estão fazendo. Se vocês querem... gente, cultura inútil. Isso aí é um caça F-5 que está sobrevoando aqui. Cultura inútil, tá? Não serve para nada. Mas, porque eu gosto de aprender sobre isso. Esses dias ele passou e eu fiquei curioso e eu fui atrás. O que aconteceu? O avião tão baixo. Mas é apenas um treinamento noturno, não se preocupe, não está caindo o avião, nem é guerra. Mas eu tenho que terminar, gente, eu tenho que terminar essa palavra. Como eu disse aqui, o texto vai dizer do âmbito masculino, né? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, que ele tem muitos filhos. É óbvio que estamos falando em outro contexto, onde... ter muitos filhos era uma coisa de prosperidade, porque tinha inimigos, e você com uma família com muitos filhos, é só lembrar de Abraão. Abraão pega todos os seus filhos e quando vê que o seu sobrinho é raptado, o que ele faz? Ele pega os filhos todos, galera, se arma e vão lá pegar o primo de vocês. E não vão dar mole, não. É outro contexto, obviamente, mas hoje... De qualquer maneira, o princípio aqui estabelecido aqui diz que o filho é como uma flecha na mão de um homem. Olha só, um filho, e aí deixamos do ambiente feminino, que é para falar do ambiente masculino, um filho é como uma flecha na mão de um arqueiro. Então, aljava está aqui atrás, é aquele pote de flechas, né? Cheia de filhos. E um filho é como uma flecha que o arqueiro pega, tira, põe na lança, aponta para o alvo e solta. E a flecha vai. Então, um filho bem educado, bem treinado, bem ensinado, ele é como essa flecha. Ele vai no alvo certo e acerta. Então, ele honra o seu pai. Ele honra todo o investimento que foi feito na vida dele. E quantos filhos têm desonrado os seus pais?
Mas quantos pais também não têm lançado os seus filhos no alvo correto, na forma correta, e não têm esticado o arco na tensão correta? Em nome de Jesus Cristo, estamos aprendendo no mês da família coisas lindas e maravilhosas, que possamos aplicar isso tudo na nossa vida, na nossa casa. Me perdoe porque eu estou me alongando, eu sei que eu já tenho que terminar, mas que esses princípios fiquem como princípios verdadeiros. Filhos sabendo os seus papéis a serem desempenhados. Pais sabendo o seu lugar. Mãe sabendo também o seu papel. Então, é uma família que é edificada por Deus, nos princípios e na base de Deus. Eu quero orar por vocês, eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Então, como estamos no mês da família, toda a temática do culto é a família. Em nome de Jesus Cristo, faça isso, coloque a tua família diante do altar do Senhor. Ponha tudo isso que você ouviu em prática, no seu dia a dia, e tenha uma família abençoada no nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós, Senhor, compartilhamos da Tua palavra nesse salmo tão lindo, tão belo. Pai, no nome de Jesus Cristo, que essas verdades, Senhor, contidas na Tua palavra, seja aplicado no nosso coração e não somente sejamos ouvintes da Tua palavra, mas verdadeiramente praticantes. Porque a Tua palavra nos ensina, nos exorta e nos edifica. Entregamos a nossa família diante de Ti. Entregamos os nossos filhos, nossas esposas, os esposos. Ó Pai, no nome de Jesus, que todos eles sejam abençoados por Ti. Que todo o levante do inferno, do maligno, seja lançado por terra e haja restauração, e haja transformação, cura para as nossas famílias. No nome de Jesus Cristo, assim oramos, te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Se você está alegre com o Senhor, aplauda o Senhor com alegria. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chegamos ao final desse culto. Estaremos orando aqui pela campanha. E se você desejar iniciar uma campanha pela sua família, faça isso. Isso é muito bom. Olha, não pense que não há como, principalmente os que estão de casa, não há como reverter quadros. Nunca pense isso. Não limite o poder de Deus. Deus é capaz de transformar qualquer situação, modificar qualquer quadro e transformar, operar milagres em todos os sentidos. Convido você a fazer uma campanha de oração pela sua família, pela sua casa, ou com toda a liberdade que você tem, por qualquer outra situação ou desejo que você precisa, necessita e quer conquistar diante do Senhor. É um momento para você pedir ao Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Cantamos sempre a canção, Gustavo. Vamos dar tempo aqui, um minutinho, apenas para cantarmos a canção que sempre temos como tradição. Essa canção ficou e nunca mais saiu. Todas as vezes cantamos a canção e falamos a respeito das bênçãos que Deus derrama sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família. E coisas maravilhosas podem acontecer, ainda que seja uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Abra as comportas. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Diga assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem.
mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Bendito seja o Senhor. Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Você pode se colocar de pé, queridos, para fazer essa oração. Oremos. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, chegamos no momento de nossa campanha, que temos aqui, Senhor, diante de Ti, esse compromisso de orar e de buscar por necessidades, problemas, adversidades que enfrentamos. Ó Pai, aqui estão os Teus filhos, tanto aqui como em casa. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu lhe peço a Tua bênção, sabendo que o Senhor é capaz, o Todo-Poderoso, o suficiente para nos conceder bênçãos, muito mais do que pensamos ou podemos imaginar. Que seja assim, Senhor, sobre a vida desses Teus filhos, que iniciam campanhas, que estão em meio a campanhas, ou terminando nesta noite. Que a Tua bênção seja para a glória do Teu nome, e assim eu oro e intercedo no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podemos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Chegamos ao final, estaremos orando para encerrar e temos alguns pedidos de oração, e eu tenho um pedido de oração muito especial. Eu peço que vocês, com carinho, ouçam e me ajudem em oração. Nós estamos... nossa família, eu e minha mãe está aqui. Nós estamos com minha tia, irmã de minha mãe, internada, passando uma situação bastante difícil. Ela já é de idade, bem idosa. E ela é uma mulher muito especial para a minha vida, porque me ensinou muitas coisas. Eu sempre disse isso, que eu sou um homem extremamente abençoado, porque nasci em um lar, uma família cristã. Carrego muita coisa de ensino do meu pai, de minha mãe. Minha mãe foi minha professora de escola dominical, se vocês não sabem disso. Minha mãe foi minha professora de escola dominical, então eu tinha que ser o melhor aluno, o aluno mais aplicado. Senão... né? E essa minha tia também sempre foi uma referência para a minha vida. Tia Adair, irmã de minha mãe. Uma referência mesmo. Inúmeras vezes eu ia na casa de minha tia e pedia que ela orasse por mim. E eu, um garotinho. Minha mãe sabe disso. Eu um garoto, um adolescente. Eu ia lá na casa dela e falava, tia, ora por mim. Inúmeras vezes. E ela sempre fez isso. E ela foi um instrumento de Deus para profetizar uma vez sobre a minha vida em um tempo que eu nunca imaginei, nem pensei. Verenice sabe disso, que ela deu uma palavra para a Verenia, de que um dia eu seria pastor. E eu confesso que quando ela falou isso, eu comecei a rir. Verenice, lembra disso, né, Verenice? E ela disse, olha, você está rindo, mas vai ser. Eu falei assim, mas... enfim. E hoje ela está passando um período muito difícil. Vamos orar para que Deus faça a vontade. Eu conversei com minha mãe hoje, liguei para ela e falei, eu bendigo ao Senhor, porque graças a Deus Ele nos deu, e isso eu não falo por vaidade, mas Deus nos deu o dom da serenidade. Porque é difícil passar por tudo isso, com muita dor. Vocês sabem, o tempo atrás, passamos também por situações dramáticas, enfrentando enfermidade, mas com muita serenidade no coração. Aí brinquei até com minha mãe, eu falei assim, por causa dessa serenidade, às vezes tem gente que acha que a gente não está sofrendo, né? Que não sente dor, mas é dolorido. Então peço que vocês orem ao Senhor, pedindo a bênção de Deus pela irmã Adair. Irmã Adair, amém? Certo, Vereni, tem algum outro pedido? Ele falou o nome, amigo do Fabiano,
Me perdoe, Fabiano, eu acho que ele está assistindo, estava falando no chat. Sivanildo, obrigado, Léo, Sivanildo. E vamos orar, ele está com Covid, não é? Não é isso? Covid. E vamos pedir a misericórdia de Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto, te louvar e bendizer o teu nome. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede no meio de semana ter momentos tão abençoados. Pai, no nome de Jesus Cristo também entregamos a vida do teu filho Sivanildo nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é aquele que tudo pode, bem como a tua filha Adair. Senhor, nós entregamos diante de ti, sabendo que o Senhor pode fazer milagres, curas e transformações. Senhor, nós cremos nisso. No nome de Jesus Cristo, como ensina a tua palavra, nós levamos diante de ti e lhe pedimos, seja com a vida desses teus filhos, trazendo saúde para a glória do teu nome. Quanto a nós, ó Deus, leva-nos em paz debaixo das tuas mãos, é a oração que fazemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Boa de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e para todos, sempre. Amém. Vamos declarar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Paz, meus amados. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor.
encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.